Quero saudá-lo, quero saudá-la, minha irmã. Aqui estamos muito próximos, a despeito de distâncias. A TV Evangelizar nos coloca próximos, motivados pela palavra. E é a leitura orante da palavra, mais precisamente, e a leitura orante da palavra para o 5º domingo do tempo da Páscoa. É João capítulo 14, versículos 1 a 12. Como sempre, primeiro a leitura, a explicação a seguir, para então a oração. Eu começo. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis o Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diz-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos, por causa destas obras. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho é de João, para esse 5º domingo da Páscoa, 10 de maio. Vamos lá. Este texto, meu irmão, minha irmã, é o capítulo 14 de João. Essas palavras foram pronunciadas quando Jesus fizera o lava-pés, no mesmo contexto, na mesma cena. Logo a seguir a estas palavras e ao lava-pés, Jesus deixou o ambiente onde estava com os discípulos, o cenáculo, e no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, fora alcançado por Judas e os seus, aprisionado e começou o julgamento. É um texto antes da Páscoa. É um texto pronunciado na narrativa de João, colocado antes da paixão, morte e ressurreição. Como é que vamos ler agora? Depois da Páscoa, já estamos na 5ª semana. Um texto que imediatamente antecede os fatos da paixão, da morte e da ressurreição. É que fazem parte estes versículos
de um conjunto chamado o Novo Testamento. Testamento. Quando alguém que amamos parte, morre, então depois da morte, vamos ler o seu testamento, vamos conhecer, queremos ver o que nos deixou escrito, que decisões tomou, que mensagens deixa, quais eram suas grandes escolhas. Isto depois da morte. Este é o testamento deixado por Jesus. E neste testamento ficou a exortação, crer, o verbo crer. Crede 6 vezes, em alguns poucos versículos. O que estava acontecendo? Quando João escreveu o Evangelho, já haviam se passado 60 anos da morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos, as comunidades já tinham se difundido, se disseminado por muitos lugares e se deparavam com alguns problemas internos, do tipo divisões, tensões, e também muitos abandonavam a fé por alguns problemas seus ou de outros. Então a resposta do evangelista: tenham fé, creiam. O que significa crer? A resposta vem, mas vamos ao texto agora. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Perturbar-se. O verbo usado, traduzido por perturbar-se, é forte, é como é aplicado a um mar violento, emborrasca. Borrasca é tempestade no mar. E tempestade no mar é agitação, é onda, é vento, é chuva, é trovoada, é medo. Lá no meio do mar, quem está em algum barco. Temor. Ante situações agitadas, como a nossa atual. Quantos dramas, quantos temores. Resposta: crede em Deus, crede em mim. O que é crer? Não é um ato psicológico de confiar como se fosse apenas um exercício psíquico de acreditar em algo cuja evidência não se vê, não se vislumbra. Crer é modelar os próprios comportamentos, as escolhas e as relações, as atitudes, as reações, modelá-las segundo o modo como Jesus viveu. Nem diante da morte ele perdeu a paz. Se nós não conseguimos, ele consegue. Então vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A impressão que se tem é que é lá na casa do Pai, lá no céu, como vida depois da morte. É evidente que o tema da ressurreição está, no fundo, a contextualizar uma espécie de transfundo. Mas casa. Lembra lá do templo, que Jesus purificou o templo, lá no capítulo 2 de João? Fizestes da casa do meu pai um lugar de comércio. Casa do pai, mais do que um edifício ou um lugar, são relações. A casa é um lugar de comunhão, de convívio. Nas relações com o meu pai, todos têm espaço e possibilidade e lugar. Ou seja, não se turbe o coração, o Pai é maior do que qualquer drama da história da humanidade, das vicissitudes, das contradições ou das adversidades. Os discípulos estavam com medo, afinal Jesus seria aprisionado não muito tempo depois.
Eu vos levarei comigo para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Onde? Não necessariamente um espaço, para que com quem eu estiver em comunhão, com quem eu me relacionar, também vós possais participar. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos. Como podemos conhecer o caminho? Não sabemos para onde vais. Ei, Tomé. Tomé chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Gêmeo de quem? Não conhecemos, não sabemos quem é o outro. É o leitor. Eu e Tomé temos perguntas, medos, temores, até dificuldades em crer. Não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? E a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, é evidente, não tem um sentido físico, espacial, de estrada. Mas se quisermos chegar ao Pai, é com Jesus. Verdade, não é um conceito, não é uma filosofia. Verdade é associado com verdadeiro. O verdadeiro homem é Jesus. O modo dele viver, de dar sentido à vida, de interpretar o outro, de interpretar a si, de vislumbrar, de reconhecer que a grande verdade humana é aquela de quem se coloca nas mãos do Pai. E Ele é a verdade, não como conceito, mas como modelo vivo. Vida. Vida não é uma questão biológica ou histórica. Vida é relações plenas com Deus. Por isso Felipe faz a pergunta: mostra-nos o Pai. Sou eu. Quem me vê, vê o Pai. Não se trata de ver segundo uma operação visual, mas de reconhecer que lá onde Jesus fala e atua, é a voz do próprio Pai e a atuação do próprio Deus a atuar, a operar, a protagonizar. Ou seja, como Jesus, ter o Pai, Deus Pai como centro de tudo, inclusive nesses dias tão tempestuosos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, é a segunda parte da nossa leitura orante deste quinto domingo do tempo da Páscoa, 10 de maio, e é João 14, 1 a 12. Vamos nos voltar para a nossa própria interioridade antes de pronunciar qualquer palavra, para que o nosso falar não parta apenas de motivações autômatas, como se fosse um hábito para o qual não precisássemos nem refletir, como se tratasse de uma reação automática. Que não seja assim a nossa oração. É para tomar consciência de que queremos falar com Deus. Queremos falar ao Senhor Jesus e especialmente ouvi-lo. Entre tantas palavras, mensagens, imagens, Twitter, Instagram, Facebook, televisão, internet, retratos de todo tipo.
Agora é preciso recolhimento, quietude. Vamos chamar de solitude, não solidão, solitude. Recolher-me para encontrar-me numa espécie de intimidade sadia a partir de nós mesmos. Para tanto, vamos respirar profundamente, lentamente, numa posição que favoreça o recolhimento. Esqueçamos tudo o que está no nosso entorno. Telefones, ruídos, chamadas, esqueçamos. Voltemos para nós mesmos. Vamos tentar sentir. Sim, vamos sentir agora os nossos ombros. Para senti-los sem neles tocar, é preciso que nos concentremos. Os ombros, o direito, o esquerdo. Os braços, mantenha-se aqui sentindo os braços. A mão direita. Quantas coisas fazem essas mãos. Quanto bem. E talvez também elas gesticulam as minhas contradições. Mão direita, o braço esquerdo. A mão esquerda. Mas também quanto bem fizeram estas mãos. Até podemos olhar para elas com apreço. Quanto bem elas podem fazer. Poderia perguntar se as mãos falassem. O que gostaria eu que elas fizessem? O que gostariam elas que eu fizesse delas? O bem que elas podem fazer. Vamos tentar, concentrados, quase que imaginando-nos em diálogo com as mãos. Parece algo tão comezinho, mas é para que pacifiquemos a nossa interioridade. E agora sim, vamos pedir que o Espírito Santo venha participar destes instantes de quietude, que Ele venha nos ajudar a acolher esta palavra, a contemplar o Senhor Jesus em diálogo com os discípulos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, estavas lá no cenáculo, eras a força do Senhor Jesus para falar, para lavar os pés, para enxugá-los. Eras a força do Senhor Jesus para olhar, sem perder a serenidade, mesmo diante do julgamento que se avizinhava. Eras a força de Jesus para pronunciar aquelas palavras de partilha amorosa e fraterna, de consolo e de esperança, e de radical solidariedade. Eras também a força presente naqueles discípulos, ajudando-os a ouvir, ainda que se perguntassem, ajudando-os a esperar, ainda que nada entendessem. Agias em Jesus e pela palavra de Jesus chegavas a eles. Vem agora, Santo Espírito de Deus, ajudar-nos a ouvir, a maravilhar-nos com o amor do Senhor e a desejar o Paráclito, desejar a vossa presença entre nós. Vem nos ajudar a crer em Jesus, Santo Espírito de Deus.
E agora, irmão, meu irmão, minha irmã, vamos àquela cena. Jesus acabara de lavar os pés dos discípulos. Talvez ainda estejam umedecidos os pés daqueles discípulos. Talvez estejam ainda a se perguntar: sabiam que lavar os pés era um ato de acolhimento amoroso. Talvez estejam a se perguntar o alcance daqueles gestos. Se amou em extremo até agora, até onde quer Ele que o amemos? Aqueles discípulos talvez se sintam incapazes. Quem sabe digam que o Senhor está a esperar muito deles, tão frágeis, tão pouco qualificados. Parecia-lhes demais para as suas escassas forças de aderir a tudo o que o Senhor lhes propunha. Até Pedro discordara. Vamos imaginar aqueles olhares interrogativos. E vamos um pouco mais. Vamos agora nos colocar lá. Somos um deles. E o Senhor diz a mim o que disse a eles: não se perturbe o coração. Vimos na primeira parte perturbar aqui agitação, tempestade, borrasca, violência, perigo. E o Senhor olha para mim: não tenha medo. Crê, não tenhas medo. Crê. Adere. Oferece tua liberdade. Deixa-te influenciar pela minha palavra. Não estarás em abandono. Não sigas os teus próprios temores. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vimos na primeira parte, não é simplesmente a vida depois da morte, também isso, mas na casa de meu pai refere-se a relações. O Senhor Jesus quer ter amizade comigo, justamente nesses dias tão incertos. Não se perturbe o teu coração. Vamos tentar observar o Senhor a me olhar novamente e dizer a mim: eu sou o caminho. Talvez Ele espere que eu olhe para Ele, para que eu ouça outra vez a sua voz. Sou o caminho, sou a verdade. Se quisermos nos encontrar com Deus, o Senhor Jesus é a porta de entrada. Se quisermos experimentar a ternura de Deus, o Senhor Jesus e o modo dele relacionar-se com o Pai e comigo é a melhor expressão da vizinhança do Pai. É a verdade, a vida. Viver não é um dinamismo histórico e biológico, mas relações plenas, de plenitude, de alegria, de sentido. E o Senhor está a me olhar e repetir a mim: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Filipe perguntara: pedira, mostra-nos o Pai. E talvez o Senhor queira dizer a mim, a você, a nós todos:
Recorda das vitórias já alcançadas? Eu estava lá. E se eu quiser dizer ao Senhor, ainda, sobre as pessoas que amamos e até aquelas que não amamos, talvez Ele esteja a pedir a mim que eu fale a estas pessoas do amor que salva, o amor de Jesus, linguagem do amor do Pai. Ele espera isso de mim. O que eu vou responder a Ele? Talvez Ele peça que eu leve a paz lá onde ela falta. Façamos isso. É a nossa resposta que posso dar ao Senhor nesse instante.